Eu fico imaginando os moradores de Samaria, por exemplo, ouvindo esse pregador do sul, lá de Tecoa, com um sotaque um pouquinho distinto do hebraico que era falado em Samaria, ouvindo as mensagens contra os arameus de Damasco. E eles vibram, justiça divina vai ser feita contra eles. Aí eles ouvem as mensagens contra os filisteus, e eles vibram com isso também, porque os filisteus são inimigos dos israelitas. E aí contra os amonitas, contra os moabitas, contra os emonitas, e cada mensagem é um momento de celebração. E aí você chega no capítulo 2, versículo 4, na pregação de Amós, o foco agora é Judá. E aí eles ficam parados, assustados, opa, tem alguma coisa errada aqui. Agora o tiro veio muito perto. E aí quando Amós termina a sua mensagem contra Judá, aí vem a mensagem contra Israel. E aí aquele silêncio sepulcral. Vamos dar uma olhadinha nessas mensagens. A mensagem de Amós contra Judá. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. E se tem um tópico que falamos bastante na aula de Oséias, foi da idolatria de Israel na época de Jeroboão II, que é a mesma época de Amós. Então é desnecessário a gente repetir tudo que falamos naquela aula, você pode voltar lá, fazer as suas anotações com base naquilo que estudamos, mas nós mostramos inclusive essa foto aqui, uma estatueta do deus Baal, que está lá no museu da Universidade de Boston, Museu de Finas Artes de Boston. Apesar de aqui a crítica de Judá ser que eles adoraram falsos deuses, e aí eu tenho Baal, que é um deus bem adorado no sul também, em Judá, eu fico imaginando agora Israel ouvindo isso falar, opa, a gente tem culpa no cartório quanto a esse assunto também, né? Mas vamos torcer para que pare a mensagem por aqui, né? Que Amós não fale mais nada, nem sobre Israel, que meio que possa colocar a gente ali para mostrar nossa culpa no cartório, aí, como a gente diz no popular. E aí vem a pregação de Amós contra o oráculo dele contra Israel. Vai ter aquela introdução que nós vimos nos outros oráculos, né? Por 3 transgressões ou por 4 de Israel, não sustarei o meu castigo. E aí ele diz, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus, minúsculo, bebem o vinho dos quais foram multados. Interessante essa referência aqui a um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem. Provavelmente aqui é uma referência à prostituição praticada em templos, dessas outras divindades que os israelitas adoravam. Mas olha a preocupação, né? A gente saiu de Judá, onde a preocupação era a idolatria, e agora a gente tem aqui vender o justo por causa de dinheiro, por dinheiro. Esmagar no pó da terra a cabeça dos pobres. Condenam o necessitado por um par de sandálias. Problemas um pouco diferentes daqueles que a gente imaginava que seria alvo da ira divina, né? A ira divina contra as outras nações do capítulo 1 eram coisas bem drásticas, né? Violação de direitos humanos, mutilação de pessoas e tudo mais. Aqui a gente pensa, isso aqui não deve ser tão importante aos olhos de Deus, mas não, Deus também está tomando nota dessas situações. O texto de Amós apresenta outros casos de crimes que os israelitas estão cometendo, violação de direitos humanos, digamos assim, e eu tenho aqui o capítulo 4, verso 1, um texto bem conhecido e até um pouco engraçado. Amós chama as mulheres de Samaria de vacas de Bazã. Bazã é uma região em Israel, ali na região das colinas de Golã, e aqui eu tenho as fotos de vacas lá em Bazã, foi tirada por Pharoah Jenkins, que é uma pessoa que escreve bastante na internet com fotos de Israel, é um blog bem legal de se seguir. E o texto diz, ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, tragam vinho e vamos beber. Eu sei que isso aqui é uma grande ofensa para se dizer para uma mulher hoje em dia, mas a referência a vacas de Bazã aqui é porque essas eram as melhores vacas de Israel, as mais abastadas, as que tinham os melhores pastos. Aquela ali é uma região de pasto excelente em Israel.
e era como se fosse um elogio dizer que elas eram vacas de Bazã. Lógico, é meio difícil até tentar justificar o Amós aqui, eu não estou tentando fazer isso, mas mais importante do que a forma como ele chama essas mulheres, o importante aqui é o que elas fazem. Elas oprimem os pobres, oprimem os necessitados. Ela e os seus maridos, elas têm e elas são de Bazã, mas é uma crítica direta aos moradores de Samaria, a capital do império, a capital do reino de Israel.